Bom dia! Vamos olhar para o passado e responder as perguntas de vocês hoje. Bom dia! Esperar vocês entrarem para a gente começar. Bom dia, bom dia. Bom dia, sábado de manhã, e vamos olhar para o passado. Isso que vamos fazer hoje, finalizando a semana. Começamos lá no domingo, falando sobre o seu olhar para o que você considerava erro. E claro que o erro só pode ser do passado, né? Porque ontem já é passado, há 5 minutos atrás já é passado, então tudo o que você considera erro e que faz parte lá do seu passado e que você tá carregando. Então, bom dia, Ana. Hoje é dia de olhar para o passado, finalizando a nossa semana. Então, hoje eu vou responder as perguntas de vocês, que vocês me enviaram, tanto na caixinha de ontem como na caixinha de quarta-feira, que eu não respondi. Por quê? Porque é que a gente tem mais tempo, né? Muitas vezes na caixinha de perguntas a gente faz texto, ou a gente, mesmo que seja vídeo, é mais restrito, então eu deixei para responder algumas aqui para vocês. E no final a gente vai ter um exercício e vai ter mais um exercício para vocês levarem aí para a vida de vocês. Então, e aí eu vou dar também um presente para vocês poderem escrever, enfim. Por que eu falo muito sobre o escrever? Porque quando a gente escreve, vou lá e escrevo, a gente sai do mundo da ideia, do que tá lá, né? E aí a gente traz isso para a realidade, sai da ideia e entra no concreto, entra na realidade. Então é mais fácil lidar e trabalhar isso quando a gente escreve, tá? Porque a gente tem que colocar a nossa ideia no lugar, elaborar essa ideia para colocar no papel, e aí depois que a gente coloca no papel, a gente pode trabalhar isso internamente. Então vai ser um exercício de escrita, tá bom? Vou esperar mais um minutinho. Eu sei que é cedo, né? Sábado, eu costumo já acordar cedo de sábado, mas eu ia até fazer mais cedo ainda. Mas eu falei, vou fazer às 9, porque eu também acordo tranquila e venho aqui pra gente conversar. E aí depois, claro, vocês têm um dia inteiro aí pra curtir o sábado. Tá um sol aqui. Hoje não tá tão quente aqui em São Paulo, mas tá aquele solzinho gostoso de outono. Vamos então começar. Eu tenho bastante pergunta aqui. Não sei, vou calcular mais ou menos o tempo pra eu responder as perguntas e pra gente fazer o final, os exercícios. Oi, Bianca. Maitê tá aí também? Vamos, então, começar a responder as perguntas. Bom dia, Priscila. Oi, Maitê. Titia tá aqui. Minha sobrinha assiste as lives. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu recebi é a seguinte: Camila, eu sempre fico pensando que se eu tivesse feito diferente... Bom dia, Mi. Então a pergunta é: Camila, eu sempre fico pensando que se eu tivesse feito diferente, minha vida hoje seria melhor. Como parar de me culpar pelo passado? A gente tem uma tendência que é a seguinte:
Quando a gente, por exemplo, olha lá para o passado e a gente fez uma escolha e vamos supor que essa escolha deu errado, a gente sempre tende a achar que a escolha que não foi feita ia ser a certa. Ah, então se eu tivesse escolhido outra coisa seria melhor. Mas não tem como a gente ter essa certeza. É só a mente dizendo, olha, como essa deu errada, o que a sua mente pensa? Como essa deu errada, a outra ia dar certo. Só que poderia ser que você escolhesse essa outra e desse errado também. Como é que você... Não tem como saber. Então, é uma ilusão de acreditar que a outra escolha sempre seria melhor do que a realidade do que de fato poderia ser. Então, olha para isso e enxergue que a escolha que você fez naquele momento foi o que você precisava para crescer, para aprender, e que não tem como você ter a certeza de que se fosse outra escolha seria diferente. Não tem como a gente ter essa certeza. Isso é ilusão, não tem como a gente ter essa certeza, tá? Faz sentido? Me diz, curtam para eu saber se tá fazendo sentido, tá bom? E aí, lembrando que no fim a gente vai fazer um exercício, tá? De olhar para o passado. Sinto que eu não pertenço. Que bom, Mi, que bom que faz sentido, viu? Sinto que eu não pertenço à minha família, como se eu fosse diferente deles. Isso tem a ver com constelação? Esse sentimento de não pertencimento pode ter a ver com algum excluído da sua família. Então, se lá no passado alguém foi excluído, pode ser que você traga esse mesmo sentimento de exclusão, de não pertencer. Então, sinta, quem está excluído aqui na minha família? Quem é que não pôde ser visto? Aconteceu algo no passado, às vezes pessoas com questões com vícios, ou pessoas que cometeram crimes, ou pessoas que foram deixadas para trás. Todas essas pessoas que têm esse sentimento, pode ser que você esteja trazendo também. Então, tem a ver com a constelação nesse sentido, né? Na constelação, a lei diz que todos pertencem, todos fazem parte. Se existe alguém que foi excluído, alguém que vem depois pode trazer esse sintoma, né, esse sentimento, para que essa pessoa do passado possa ser vista. Tá bom? Me diz se fez sentido aí. Bom dia, Thalia, acho que é Thalia. É normal sentir medo de repetir a história da minha mãe, mesmo tentando fazer tudo diferente? É normal sentir medo de repetir a história da... Pode sim, é natural, né? Por exemplo, se a sua mãe teve uma história de vida difícil, carregou muitas dores, sei lá, viveu escassez, viveu questões com seu relacionamento, pode ser que você sinta esse medo, mas entenda que tudo o que a gente exclui, ou seja, eu pego a história da minha mãe e falo, a sua história não, a sua história eu não quero, a sua história não é boa, eu não quero fazer como você. O que você tá fazendo? Não quero, excluindo. E tudo o que a gente exclui, isso tende a se repetir, isso tende a acontecer. Então tá bom, Camila, o que eu faço? Diga sim para o que é. Mãe, essa é a sua história, eu entendo, você fez o que você podia, da forma que você podia, tá tudo bem com isso. E aí eu tenho força para fazer diferente. Você não tá dizendo não, você tá dizendo sim, isso faz parte da história, isso faz parte da história da minha família, isso faz parte da história da minha mãe, isso é uma marca do nosso sistema. Tomo tudo e aí eu posso fazer diferente. Então, tente não entrar nesse lugar de medo, de ai meu Deus, eu vou fazer igual, porque é exclusão, e aí a exclusão tende a ser repetida. Ok? Sim, fez sentido aí? Percebem isso aí na história
de vocês. Me contem. Tô falando muito rápido, porque eu sei que às vezes eu vou falando, mas vou tentar falar mais devagar, para vocês irem trazendo essas verdades, né, que a gente vai aprendendo na constelação dos padrões, das repetições, tá? Então tá. Vamos continuar. Por que eu travo quando eu tenho que tomar uma decisão importante? Parece que sempre vou errar. Vou trazer alguns pontos aqui para você. O primeiro é, como é que era errar lá na sua família? Como é que era o errar quando você era pequena? Você era criticada, tinha essa rigidez, tinha essa dificuldade, não era permitido? Como é que foi o errar na sua história? Por quê? Porque pode ser que a forma que lá quando você era pequenininha, a sua criança entendeu o erro, vai fazer com que você chegue na sua vida adulta com medo. É como se fosse assim, eu vou levar a mesma bronca, sabe? Quando eu errava. Sabe, às vezes a criança, por exemplo, derruba, a mãe grita, não sei o que, você derruba tudo, você faz tudo errado. Então, coisas que a gente ouve ali muitas vezes na nossa história, e que faz com que quando você hoje tenha esse lugar ainda infantil, essa criança sua que ficou ferida por conta do erro, sinta esse mesmo pavor, esse mesmo medo de errar. Por quê? A associação é o erro com o amor. Então, quando eu erro, eu não sou amada. E se eu perder o amor, eu como uma criança, se eu perder o amor aqui dos meus pais, eu não vou sobreviver. Então, pode ter a ver com isso. E aí, o que é importante? Você olhar para sua criança, dar lugar, dizer para ela que tá tudo bem errar, que errar faz parte. Então, tudo que você não recebeu lá dos seus pais, você agora se dê para você isso. Acolha. Por quê? Você vai errar, faz parte, todos nós vamos errar em algum momento. Eu até essa semana coloquei lá um meme que dizia isso, né? Da raiva, porque para você acertar primeiro você vai errar. Claro que pode ser que você tome uma decisão acertada, a gente também toma decisões acertadas, mas vez ou outra você também vai tomar uma decisão que depois lá na frente pode ser que você fale, acho que não foi uma boa decisão ali que eu tomei, e tá tudo certo. E olhar para os seus pais e dizer assim, eu vou decepcionar vocês. Porque às vezes o medo de que você sente, né, de essa trava de tomar uma decisão importante, ainda é esse lugar infantil do medo de decepcionar os seus pais. E aí, tudo que eu falei, e aí perder o amor, não vou ser mais amada, vou ser abandonada. Então, vem todas essas dores, vem junto e aí você trava. Então, olhar para a sua criança, acolher, dizer que tá tudo bem e no seu coração entender que você vai decepcionar os seus pais. E tá tudo bem com isso, porque agora você é adulta e você não é mais aquela menininha que dependia deles para sobreviver e que você pode fazer escolhas e que são só escolhas e resultados. E se não for o resultado que você deseja, você faz uma outra escolha e vai ter um outro resultado e assim a vida vai acontecendo. Faz sentido? Curta para eu saber. Sentem isso, esse medo de errar? Como é que foi lá na história de vocês? Como é que era o erro era visto lá quando vocês eram crianças? Era aquilo, tinha o acolhimento de tá tudo bem? Ou era aquilo, fez errado? Gritos, né, agressividade, sendo que a criança
ela tá aprendendo, então é normal que ela faça coisas, entre aspas, consideradas erradas. E tá tudo bem, tá tudo bem. É fazer as pazes com o erro. É dizer que tá tudo bem, todos nós erramos. A gente tá aqui exatamente para errar, porque a gente erra, aprende, toma uma decisão, erra, aprende e assim a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Sabe que Bert dizia, só se pode, né? Só um imperfeito que ele evolui, porque o perfeito já tá morto, não tem mais como crescer. Então, que bom que nós somos imperfeitos e erramos, porque é isso que permite a mudança, é isso que permite o crescimento. Então, tente ver o erro, ver o passado com leveza. Eu sei que às vezes tem culpa, tem um monte de coisa envolvida nisso, mas tente enxergar só como uma experiência, para que isso, ao invés de ser um lugar de peso, seja um lugar de força. Aprendi com isso e vou e faço diferente na próxima vez, na próxima oportunidade. Eu olho para o meu passado com muita dor. Já tentei esquecer, mas sempre volta. Como posso ressignificar isso? Primeiro que se você tentar esquecer, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Porque você, mais uma vez, você tá excluindo. Então, eu quero esquecer, eu quero fingir que aquilo não aconteceu. Eu tô excluindo. O lugar é acolho. Como é que você diz assim, ó, como começar a ressignificar? Como é que você quer ressignificar algo que você quer esquecer? Não dá? Então, é dizer sim. É isso, faz parte, é a minha história, e aí eu consigo enxergar isso de uma nova forma, eu fiz o que era possível naquele momento. Eu não sei, né, se porque você diz assim, né, eu olho para o meu passado com muita dor, já tentei esquecer, mas sempre volta. Então eu não sei se é algo que foi o acontecimento da vida que te impactou ou algo que você fez e que impactou. Mas de toda forma olhar, concordar, faz parte. Uma frase essencial não dá para voltar no passado, não dá, é isso. E quanto antes você olhar e dizer sim, isso aconteceu e isso faz parte, aí você tem força para ressignificar, entendendo que essa é a força, que você só é quem você é porque você viveu aquilo. Ao invés de olhar para isso de um lugar de exclusão, faz parte de mim. Isso permite que eu seja quem eu sou. Tá bom? Faz sentido? Mais uma. Quando algo dá errado, eu sempre penso que é culpa da outra pessoa. Isso tem a ver com algo não resolvido dentro de mim? Sim, que bom que você já tem consciência, né, tem a ver comigo? Sim. Que lugar é esse? É um lugar de vítima, um lugar infantil. Então, a culpa do outro é sempre o outro é errado. Quando você age assim, você ainda é uma vítima. E as vítimas não saem do lugar. Elas ficam sempre na mesa. Porque enquanto eu acho que é o outro que tem que mudar, que é o outro que tem que fazer diferente, que é o outro, eu fico sempre na mesma. E aí, você não cresce. Você continua sempre estagnada, então não tem força, você ainda é uma vítima. Então olha, independente, tô dizendo aqui que o outro não erra, o outro erra também, todos nós somos humanos, todos nós erramos, mas adulto 50% aqui é minha responsabilidade e 50% é do outro, mesmo que a minha responsabilidade seja, não sei porquê, mas atrair essa pessoa aqui pra minha vida que me fez isso. Então eu vou entender, por que será que eu atraí isso? Por que eu atraí essa situação? Por que será que foi assim? Tome para si essa responsabilidade, para sua parte dentro
daquilo. Deixa o outro com a responsabilidade dele. Olha, eu te deixo com as suas escolhas, eu te deixo com as consequências das suas escolhas e vou olhar para a minha parte dentro disso. Aí eu sou uma adulta e saio de um lugar infantil de achar que tudo é o outro, tudo é a culpa do outro. Vou pegar mais uma aqui. Faz sentido mesmo. Que bom, Mi. Que bom que faz sentido. Vejo outras mulheres superando histórias parecidas com a minha e me sinto ainda mais para trás. Por que isso dói tanto? Você tá nesse lugar de comparação, né? Então você compara a sua história, o que você viveu, com a história do outro que você nem sabe ao certo como é que foi, o que tem lá de verdade. Então, olhe e se compare com você. O que eu já melhorei aqui? O que eu já superei aqui? O que eu já olho de uma nova forma? Porque a questão de você sempre ficar olhando para fora nessas comparações, pode ser que com determinadas pessoas você se sinta melhor. Só que também pode ser que em relação a outras você se sinta pior. Então você nunca vai estar bem com você. Seus olhos vão estar sempre para fora e não para você mesmo, para dentro. E lembre que não tem como você saber o que aquela pessoa de fato viveu, o que de fato ela sentiu. São histórias diferentes. Eu sempre falo isso aqui, apesar da gente, todos nós, seres humanos, termos sentimentos os mesmos, né? Todos os sentimentos são iguais para todo mundo. A gente tem histórias diferentes e formas de viver isso diferentes. Então, olha para você. Olha para você. Será que quanto que eu já superei? Quanto que eu já olho lá para trás e vejo o quanto eu transformei as coisas que me aconteceram dentro, não fora. Sentido? Outra pergunta. Eu já entendi várias coisas da minha história, mas às vezes ainda dói. Isso quer dizer que eu não curei nada? Imagina, lembre que a gente está sempre cometendo novas coisas, a nossa história ainda está em movimento. Então você tem uma história lá de quando você nasceu, crescer, mas por exemplo, hoje a gente está construindo aqui, eu estou construindo a minha história aqui, uma nova história. Hoje eu estou aqui, estamos juntas aqui, estou fazendo a live, é a minha história de hoje. Então a gente está sempre construindo a nossa história. Então, em alguns momentos vai doer, a vida está em movimento, então você está sempre se curando de algumas coisas, outras vão surgindo e aí a gente vai olhando, é movimento, não é assim, pronto, me curei, tô perfeita, agora beijo, tchau, fui, não preciso lidar com nada. É um processo contínuo para a vida inteira. Então não pense, não me curei nada. Sim, você está sempre se curando, mas você está sempre também construindo novas coisas. E é isso, entre erros e acertos e construção, e faz parte da vida. A gente está aqui exatamente para isso. Camila, como é que eu sei se eu estou evitando o passado ou se eu já superei mesmo? Você vai sentir na sua vida? Como é que tá a sua vida? A vida vai ser sempre os resultados. Então, tô tendo bons resultados? Tá legal pra mim? Gente, eu esqueço que eu não posso fazer assim que aparece o joinha aqui. Tô tendo resultados legais? Tá bom pra mim? Superei? Não. Não, tá dando tudo que eu considero errado. Olha pra isso. Então, exemplo aqui de relacionamento. Nossa, meus relacionamentos estão horríveis. Tem algo lá do passado ainda que eu preciso ver, né?
Não, olha, meu relacionamento tá ótimo, tá fluindo, tá leve, tá gostoso, tá tudo bem? Então veja como um resultado, tá? Como é que tá o resultado na sua vida? Como é que tá? Se tiver tudo bem, não posso. Se tiver tudo bem, é porque você tá tranquila em relação ao passado, tá? Lembrando que é um processo, mais uma vez, é um processo. A gente vai olhando, vai se curando, vão surgindo outras coisas, a gente vai olhando, a gente vai passando pelas mesmas situações várias vezes, às vezes de formas diferentes, como eu falei, exatamente por conta dos sentimentos. Então pode ser que isso volte, e aí você olha mais um pouquinho, e aí tira uma camadinha, e vai olhando e vai se curando, tá? Às vezes parece que a minha vida está travada, como se algo do passado me puxasse para trás. A constelação pode me ajudar com isso? Sim, porque isso pode ser algo ancestral realmente, algo do seu sistema. Bert diz, vou fazer bem resumidinho, tá? Que é uma teoria, que a gente tem a consciência pessoal e a consciência arcaica. A consciência arcaica é essa consciência do clã. Então, tudo que tá lá no seu clã, as crenças, a forma de ver, a forma de olhar para o mundo, o que é certo, o que é errado, as dores. Então, essa é a consciência arcaica. A consciência arcaica é como se fosse assim, aqui tá a consciência arcaica, imagina um círculo, e você tá dentro disso, com a sua consciência pessoal. Então, entenda que essa consciência arcaica, ela é mais forte. Então, quando você ela é como se ela te puxasse. Peraí, isso aqui vou dar um exemplo aqui. Então, vamos supor que você quer... Vou dar um exemplo de trabalho. Você quer empreender. Só que no seu clã, a crença é, olha, tenha um emprego registrado, ou sei lá, seja funcionário público, tenha segurança, tenha estabilidade. Então, na hora que você for para empreender, todas essas crenças que estão lá no seu clã vão te puxar e falar, não, peraí, isso é instável, cuidado, não tá certo, você precisa ter estabilidade, você precisa ter segurança. Então, toda essa consciência do clã vai te puxar para dizer para você não ir, que lá é perigoso, lá fora, né, como se fosse lá fora é perigoso, é instável, você não vai ganhar dinheiro, você vai perder tudo. Então, essa consciência do clã vai te puxar para uma forma de proteção, né? Da proteção da sobrevivência do clã. Então, esse sentimento vem disso, dessa consciência arcaica que tem mais força. Como é que transforma? Aí você me pergunta assim, a constelação pode ajudar? Sim, porque é esse sentimento de, olha, tudo bem, eu entendo, eu sei que essa é a história da nossa família, eu sei que no tempo de vocês isso era importante para a sobrevivência, mas é de vocês. Eu deixo com vocês e sigo agora o meu caminho. E aí você consegue ir um pouquinho além. Pode ser que ainda venha de um lugar de meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Sim, faz parte, porque pode ser que você seja a primeira a fazer algo que o seu sistema não pôde fazer. Então, pode acontecer sim, de você sentir esse medo, essa tensão, mas a constelação te ajuda, né, a entender, a trabalhar isso para que você possa ir além. Por quê? Imagina, mais uma vez, é o círculo, você tá dentro desse círculo. Quando você vai todo mundo com você. Então, toda essa consciência acessa um novo lugar que não pôde acessar antes. Então, sim, pode te ajudar. Eu tenho vergonha da minha história. Como acolher isso sem me sentir fraca? Você sabe que tem aquela escala que eu esqueci agora como é que chama, mas a vergonha é uma das vibrações mais baixas que tem. E eu entendo porque eu sei que às vezes a gente vive situações ou age de determinadas formas que faz com que a gente sinta
vergonha, que a gente sinta essa culpa. Mas por que hoje você sente vergonha, você sente culpa? Porque você já tá um pouquinho diferente. Consegue enxergar que você só tem vergonha porque você expandiu um pouquinho da sua consciência? Porque você olha lá e fala, caramba, o que eu fiz? Onde eu tava com a minha cabeça para fazer desse jeito? Então, enxergue isso como o seu crescimento. E que, claro, que não seja essa pessoa com você de querer olhar com a sua consciência de hoje, olhar lá para trás e se culpar por algo que você não sabia fazer diferente. Você fez o que você pôde com a consciência que você tinha naquele momento. Então, agradeça. Que bom que agora eu posso ver diferente. E tome isso mais uma vez como aprendizado para, então, daqui para cá eu faço diferente. Não dá para ficar daqui para lá, porque isso vai te fazer sentir fraca realmente. Mas daqui para frente você tem força, porque o que você aprendeu faz com que você faça diferente na vida e não no passado, porque lá não dá mais para voltar lá. E só sentir vergonha, só vai te fazer realmente se sentir cada vez mais fraca. Então, tome a força de falar, que bom, a vergonha é um sinal de que eu olho para as coisas hoje diferente. E agradeça. Faz sentido? Deixa eu beber uma água. Tem mais que 2 perguntas aqui, a gente já vai pro exercício. Ai, que sede. Quando eu penso no meu passado, eu sinto que eu não consigo falar com amor, só com dor. Isso atrasa a minha cura? Primeiro, como eu falei, a cura é um processo contínuo, porque a gente vai continuar errando mesmo, e que seja assim, em coisas diferentes, mas faz parte. Então, não vou dizer que, olha, isso vai te atrasar, ou vai, porque a gente tá sempre nesse movimento de crescimento, de ressignificar, de cura, mas quando você sente ainda que não consegue falar com amor, tudo bem, é um processo. Tente nesse primeiro momento só concordar. Não precisa nem falar, eu amo meu passado foi maravilhoso, tá tudo bem, gratidão. Não precisa ser essa pessoa para você se você não consegue. Mas só dizer, sim, foi assim. Só, primeiro passo. É isso, essa é a minha realidade. Primeiro a gente traz consciência, traz para a realidade, foi assim. E aí você consegue ir depois mudando isso e transformando. E pode ser que você nunca olhe para esse passado com esse amor. E nem precisa. É só concordar, foi assim, real. Sou uma adulta, eu olho para lá e falo, é a minha história. Aí eu posso trabalhar isso em mim. Aí eu posso concordar. Aí eu posso ir mudando isso. Tenho medo de olhar para o meu passado e descobrir coisas que eu preferia não saber. Como eu lido com esse medo? Bom, já tá aí. Por mais que você talvez tenha medo de trazer isso para a consciência, ele já existe. E pode ser que existem coisas, por exemplo, da ancestralidade, desse passado, eu não sei se o que você tá dizendo também da parte ancestral. Pode ser que a gente realmente nunca tenha acesso. E tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é dizer sim para a história. Sim. Eu não sei muito bem, não sei direito o que aconteceu, mas tá tudo certo. Essa é a minha história. Acolha. Acolha, inclusive, isso. Eu ainda não tô pronta pra ver.
tá? Porque aí, conforme você vai dizendo sim para as pequenas coisas, para você, isso você vai se fortalecendo e aí você vai tendo força para ir olhando para essas partezinhas suas que estão na dor, vai incluindo isso para que você consiga ir de um novo lugar, levando a sua história com você. Tá bom, gente? Essas eram as perguntas que ficaram, né, que eu fiquei de responder para vocês. Hoje fez sentido? Me diga se fez sentido. E aí a gente vai fazer hoje 2 exercícios. O primeiro exercício a gente vai fazer aqui ao vivo. Deixa eu pegar aqui. E o outro vocês vão fazer depois, porque é um exercício de escrita, tá? Então eu vou pôr uma música, depois se você, não posso, Camila, agora, não tem problema, vai ficar salvo aqui, depois vocês fazem, tá bom? Então deixa eu pôr uma música. É bem rapidinho, tá? Que bom, Mi. Então agora vão respirando fundo, se conectando com esse momento, fechando os seus olhos. E agora, pense em uma situação difícil do seu passado. Uma situação que ainda mexe com você. Sendo isso de um passado distante, da sua infância, ou mesmo um passado que é recente, que acabou de acontecer. Mas que isso ainda te toca de determinada forma. E olhando para essa situação, não tente resolver. Só observe e deixe que isso exista e tenha um lugar, sem excluir, apenas concordando. Vai respirando. E quando isso se acalmar dentro de você, apenas sendo o que é. Diga assim: eu não sou mais aquela versão. Eu acolho quem eu fui e dou lugar ao que é. E escolho dar um novo significado ao que aconteceu. E vai respirando, sentindo como é que é dizer isso, como é que é olhar agora para essa situação, concordando, dizendo sim, tomando isso como a sua força para fazer diferente.
Respira. E quando você sentir, mexa suas mãos, mexa os seus pés, ouça o seu corpo, o que ele tá te pedindo. E volte pra cá. Como é que foi o exercício? Me conte. Como é que foi olhar para essa situação? Foi bom? Que bom. Que bom que fez sentido. Muito bom. Bom, vou passar agora, vamos desligar aqui, vou passar o segundo exercício para vocês. O segundo exercício, como é que vai funcionar? Eu fiz um PDF, um arquivo para vocês olharem para história. Então, tem os espaços, eu vou mandar isso lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Se você não está no grupo, manda direct para mim que eu te mando o link para você entrar lá no grupo e pegar o seu PDF. Então, lá tem os quadradinhos e você vai escrever situações que ainda mexem com você. Pode ser, como eu falei, uma situação lá do passado, realmente, da sua infância, coisas que você viveu na sua história. Pode ser algo que você fez ontem, que você está se sentindo, que você errou, que isso está te incomodando, você está envergonhada, você está culpada. Não importa. Qualquer situação do seu passado pode ser hoje de manhã, tá? Que tá te incomodando. E você vai escrever lá. Porque, como eu falei lá no comecinho, o escrever tira isso da história que a gente está contando pra gente e você traz isso para o concreto. Então, isso já vai fazendo. Deixa eu escrever, isso já vai organizando aí a ideia dentro de você para que isso vá se transformando. Então, você vai escrever essas situações e você vai se responder. O que eu aprendi com isso e o que eu ainda preciso aceitar, seja em você, seja no outro, não importa. O que você ainda precisa aceitar, o que você ainda precisa concordar, tá bom? Então esse é o exercício para vocês fazerem. Aproveite o final de semana, faça, eu vou deixar aqui a live salva, então, eu vou querer fazer o exercício de novo com uma outra situação. Ótimo, volta aqui, assiste de novo, faz o exercício com uma outra situação, tá tudo bem. Vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem, com quais situações vocês quiserem. Lá tem os espaços, dá pra vocês fazerem para várias situações, mas no mínimo faça isso. O que eu aprendi e o que eu ainda preciso aceitar. Tá bom? Vai estar lá no grupo. Camila, não tô no grupo. Manda mensagem pra mim no direct que eu te mando o link e aí você retira lá o seu arquivo. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Finalizamos a semana do olhar para o erro, né? Olhar para o passado que a gente começou lá no domingo. Amanhã tem uma nova dinâmica, vamos começar a trabalhar aí outras coisas. Tá bom? Um beijo, bom sábado para vocês, bom final de semana e até!